Olá, você que nos assiste aqui pela TVL, está começando mais uma edição do Resumo da Semana. As principais notícias da Câmara e de Blumenau você acompanha a partir de agora. A Câmara de Vereadores vai realizar na próxima quinta-feira, dia 20, às 19 horas, no plenário, sessão solene para entrega de moções de louvor. O espaço é aberto para valorizar personalidades e instituições que tenham contribuído com o engrandecimento da cidade. A sessão solene será transmitida ao vivo pela TVL no canal 14 da NET e pelo site camarablu.sc.gov.br. A primeira sessão solene do ano legislativo foi realizada em homenagem aos 130 anos de instalação da comarca de Blumenau. Acompanhe. A Câmara de Vereadores realizou na segunda-feira, dia 10, sessão solene em homenagem aos 130 anos de instalação da comarca de Blumenau. A iniciativa partiu do vereador Silvio Zimmermann, com apoio dos demais parlamentares. Proponente do requerimento, Silvio Zimmermann aproveitou a ocasião para parabenizar os homenageados e referenciar a história do judiciário na cidade. Esse é um momento importante para Blumenau, é um marco da história de Blumenau, quando o Poder Judiciário completa 130 anos de instalação. De 1890 para cá, a gente pode dizer que o direito e a justiça fixaram residência em Blumenau. É muito importante para todos que estão envolvidos no mundo jurídico, né, a importância do judiciário nas nossas vidas, na resolução dos conflitos, em gerar também a questão da justiça social. Então tem muitas pessoas envolvidas, gerações e gerações aqui do universo jurídico da nossa cidade que merecem essa homenagem, que merecem esse reconhecimento. Então a gente parabeniza essa iniciativa dessa casa em reconhecer todas as pessoas que contribuem para uma Blumenau mais justa. Na solenidade foram homenageados juízes, promotores, desembargadores, advogados e servidores da justiça. O que eu sinto é felicidade e alegria por encontrar todo esse pessoal, né, que há anos eu estou vendo e estão sempre iguais e bonitos. Tudo que eu fiz em benefício do grupo e de todos aqueles que participaram do grupo. Eu vivi muito e, evidentemente, sempre exerci, durante basicamente a minha vida, a profissão de advogado. E esses 130 anos da comarca aqui na cidade? Esse, para mim, é surpreendente que tenha uma comarca como Blumenau já tenha 130 anos. É surpreendente. Maria Cecília de Souza, a doutora Mariazinha, recebeu homenagem pelos serviços prestados ao judiciário na condição de conciliadora voluntária. É um marco na nossa história. Porque o Poder Judiciário precisa de transparência e precisa aparecer. Nós, como operadores do direito, temos todo aquele elan de fazer com que o Judiciário seja visto, seja respeitado, seja a casa da justiça, a casa onde a lei se cumpre, independente de quem seja. Então, nós nos sentimos honradas com esta sessão do Legislativo e parabenizamos já todos os que são homenageados, todos os nossos juízes, promotores, servidores da Justiça, professores, a FURB em geral, que é nosso curso jurídico, Uniaselv, todas as escolas de direito que promovem o direito e promovem o judiciário de Blumenau. Outras homenagens foram feitas ainda para 3 desembargadores que atuaram na comarca. Nós nos sentimos muito honrados com essa homenagem feita pela Câmara de Vereadores de Blumenau para essa que é uma das comarcas mais antigas do estado, celeiro de grandes juízes, de magistrados de escola. É um momento de se homenagear aquelas pessoas que fazem e fizeram muito pela comarca de Blumenau. Hoje a comarca de Blumenau é uma das comarcas mais trabalhosas do estado, pela própria situação de Blumenau como cidade polo, em volta de outras grandes cidades que trazem muitas demandas para o local.
Eu diria assim que para nós do Poder Judiciário que está aqui hoje com grande representatividade, para nós é um momento de muito orgulho receber esta homenagem feita pelos vereadores aqui de Blumenau. A diretora do Fórum, juíza de Direito Quitéria Tamanini Vieira Pérez, e o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina destacaram o momento histórico, que significa a comemoração dos 130 anos de instalação da comarca de Blumenau. Sempre é um momento importante resgatar a história, e ainda mais a história de Blumenau. E o Judiciário está dentro desse contexto. Então, o Poder Judiciário Catarinense vem aqui homenagear Blumenau pelo seu trabalho, pela tradição, pela luta do seu povo. E o Judiciário aqui não foi diferente, né? Foi trabalhado com muito afinco, com muita responsabilidade. Várias personalidades do Judiciário aqui passaram, aqui estão ainda trabalhando. Então o momento é de reverência ao passado e aplauso ao presente. Esse evento proporcionou um resgate histórico, que é muito importante para que a população, para que a cidade conheça um pouquinho mais do seu poder judiciário. Nós temos a nossa comarca instalada há 130 anos e dentro desse marco temporal muita coisa aconteceu, quanta evolução. Tanto que temos uma exposição de material histórico no fórum que mostra que lá no início os processos eram escritos com tinta à mão, nanquim, né, encadernados à mão, e hoje nós tratamos de um processo digital. Vemos uma justiça mais acessível, também, claro, uma justiça muito mais procurada, né, muito mais demandada, mas isso faz parte da democratização e, enfim, do respeito aos direitos que a população exige e faz muito bem. Então, para nós, ver uma cerimônia como essa, tão prestigiada, inclusive com a presença do nosso novo presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Ricardo Hessler, é uma grande alegria, porque aqui vemos também muitas pessoas que em algum momento participaram da construção dessa história. O prefeito Mário Gultebrandt falou da relação entre os poderes e da história da comarca com a cidade de Blumenau. Faz parte, na realidade, da história de Blumenau. Blumenau, com seus 169 anos, viveu 130 anos com a presença da comarca aqui. Isso demonstra que há 130 anos Blumenau já estava ativa, já estava desenvolvendo, já estava crescendo, já estava forte, pujante nesse processo. E o resultado está aí. É uma cidade que tem se desenvolvido a cada dia e, com certeza, o Judiciário teve um papel presente nesse crescimento, um presente no cuidado, no acompanhamento, no registro de todos esses fatos. Parlamentar reivindica investimento na estrutura física do AG do Baden-Furt. Em pé ou mal acomodados. Assim, os usuários aguardam atendimento no ambulatório geral Dr. Diogo Vergara, conhecido como AG do Baden-Furt. Na parte interna, muitas filas. E na externa, até existem bancos, mas ficam expostos ao tempo. Os usuários reivindicam melhor a estrutura. É bem complicado, a gente chega aqui precisando de atendimento, passando mal. Dificilmente tem vaga para passar tem que passar, né, por eles para ver se precisa do atendimento, do acolhimento, né? Daí eles vão atender, mas dificilmente, não tem que vir na segunda, marcar para a semana toda. Não é muito bom não, porque é bastante dificultoso. Como é que é a estrutura? A estrutura que é péssima, porque é pequena, falta banco, pessoas em pé, os idosos, daí é um empurrando o outro, um por cima do outro, né? Fica bastante dificultoso para quem atende e para quem está aqui para ser atendido, né? O vereador Sérgio Ronque, do PT, mora na região. Ele acompanha o sofrimento dos usuários. O parlamentar adiantou que o tamanho do prédio não comporta o número de pessoas que buscam atendimento médico. A situação é que essa que nós estamos vendo aí. É muita gente, idosos, mães com crianças. A estrutura não condiz para tantas pessoas que esse AG atende. Atende em média 30, 35 mil pessoas por mês. Então as pessoas vêm aqui e tem que ficar em pé, amontoadas. A situação está muito ruim ali, né? Então a gente espera realmente que seja tomada alguma providência. Durante a visita ao AG do Baden-Furt, o parlamentar adiantou que está encaminhando proposições ao Executivo, cobrando melhorias na estrutura do ambulatório geral. Nós já encaminhamos um requerimento solicitando quais as soluções para esse AG aqui e se realmente vai ser feito um AG, quando é que vai ser iniciado a obra do novo AG do Baden-Furt.
a comunidade pede uma nova estrutura, né? O que seria necessário para atender melhor a essa comunidade? Aqui, pelo menos, para as pessoas serem bem acolhidas, ter lugar para sentar e ter mais conforto. Até para os funcionários também, que do jeito que está, os funcionários acabam ficando doentes devido à situação de ver as pessoas nessa condição. Veja agora os destaques da reunião da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Na primeira reunião do ano, realizada nesta terça-feira, a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça analisou 5 projetos de lei, 1 projeto de resolução e 4 vetos. Uma satisfação poder voltar à Comissão de Constituição e Justiça agora no cargo de relator, esse importante cargo da CCJ, e tive a oportunidade, como relator, de fazer a relatoria desses projetos, vetos que vieram à Casa Legislativa, dentre eles vetos de projetos do vereador Adriano Pereira e que tiveram esse encaminhamento por parte do Poder Executivo, pelo prefeito Mário Hildebrand, em solicitação da Procuradoria-Geral do município e automaticamente também a CCJ, por prezar ir de encontro à legalidade, e acabou acatando os vetos do prefeito Mário Hildebrand. Da mesma forma, arquivamos outros 2 projetos que, pela Procuradoria-Geral da Câmara de Vereadores, receberam um parecer contrário. E essa também é uma função da Comissão de Constituição e Justiça, né, de ir de encontro à legalidade dos projetos, e por isso também essa comissão acabou encaminhando esses 2 projetos ao arquivo. O vereador relator pediu vistas ao projeto de lei complementar que revoga dispositivos da lei aprovada no ano de 1974. O projeto do vereador professor Gilson, em função aí da quantidade de artigos do projeto do Código de Posturas que esse projeto visa retirar, e, diante da complexidade, também pedir essas vistas para ter uma análise mais criteriosa sobre o projeto de lei que tramita aqui na Casa Legislativa. A CCJ votou contrário ao projeto de resolução e encaminhou para a análise jurídica da Casa 4 proposições. Para que todos entendam, né, ele passa pela Procuradoria, que é o advogado, né, da Casa Legislativa, para ele verificar questões de legalidade, se o vereador tem a possibilidade de fazer esse tipo de projeto ou não, se é de competência, às vezes, do Executivo, às vezes é de competência estadual ou, às vezes, é competência federal e não é competência do vereador legislar. Vamos dar um exemplo bem prático, né? O vereador não pode legislar exclusivamente sobre o trânsito, mudar, né, alguma regra de trânsito. Por isso, quando o vereador sem a intenção de querer prejudicar, às vezes, o município, ele acaba fazendo, né, um procedimento desse e ele é inconstitucional. Então, para isso, ele passa pela Procuradoria da Casa, que é como se fosse o advogado da Casa Legislativa, e ele faz o parecer dizendo que é inconstitucional e vem para a CCJ para votação. A CCJ é a única comissão que, caso exista essa situação de projeto que ele é inconstitucional e for aqui votado contrário, esse projeto não tramita na Casa. A partir da hora que ele passa pela CCJ, favorável, aí sim ele vai para a votação na Casa Legislativa. O resumo da semana volta daqui a pouco. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. A Câmara de Vereadores de Blumenau divulgou edital de licitação na modalidade pregão presencial, tipo menor preço global, para a aquisição de licença de uso de programas de gestão pública. A sessão pública será realizada na sede do Legislativo às 10 horas do dia 27 desse mês, com a transmissão ao vivo pelo site da Câmara. Os interessados devem comparecer munidos de 2 envelopes, um contendo a proposta de preços, outro com a documentação de habilitação. As condições de participação e demais informações sobre a licitação estão disponíveis no site da Câmara. Agora, você acompanha o resumo da sessão ordinária, realizada na terça-feira.
Na sessão ordinária desta terça-feira, os vereadores aprovaram 2 projetos de lei em segunda votação e uma moção de louvor. A proposta de lei de autoria do vereador Bruno Cunha estabelece medidas para assegurar a acessibilidade de pessoa surda ou com deficiência auditiva nos concursos públicos municipais. Nós tivemos uma audiência pública nessa casa, feita pela comunidade surda, onde foram colocados vários pedidos para que a gente pudesse auxiliar. E um desses pedidos, um dos problemas relatados, foi que nos concursos públicos, eles têm dificuldade da questão da acessibilidade, de igualdade de condições de disputa pela falta, de um preparo maior em relação às provas e os exames para as necessidades e as peculiaridades deles. Nós pesquisamos, vimos que já existia uma lei federal, lei estadual e que vários municípios já tinham feito uma legislação nesse sentido. Nós fizemos uma pesquisa detalhada, construímos isso junto com eles e conseguimos aqui passar todos os pareceres favoráveis e hoje é um marco muito importante que eu tenho certeza que dá, sobretudo, uma questão de respeito, de autonomia, de igualdade, de isonomia para que a comunidade surda possa ter os seus direitos respeitados no exercício dos concursos públicos municipais. Agradeço a todos os meus pares, a todos os colegas pela votação unânime e esperamos agora a sensibilidade do prefeito para que possa ser sancionado e possa ser implementado isso. É sobretudo uma busca pela justiça, uma busca pela igualdade, uma busca pelo direito e pela autonomia das pessoas. Os vereadores aprovaram também o projeto de lei de autoria da mesa diretora que institui o Dia de Doar no município de Blumenau. É um movimento global que tenta estimular, sobretudo, a solidariedade e a doação. Algumas instituições acabam fazendo parte e foi aprovado em outros municípios também. E nós fizemos um encaminhamento para a mesa diretora, para que a mesa diretora fizesse de uma forma institucional, uma vez que envolve várias instituições. Esse encaminhamento também foi aprovado de forma unânime aqui pelos colegas. Nos pronunciamentos, o vereador Ito de Souza repercutiu o arquivamento pela CCJ de um projeto de lei que propõe uma emenda ao regimento interno. Um projeto ao qual tinha feito em novembro do ano passado, urgente e urgentíssimo, sobre os trâmites do projeto que estão vindo do Executivo, que a gente tenha um tempo hábil para analisar, verificar e debater o projeto. É uma mudança na resolução no regimento interno. Mas, infelizmente, hoje os membros da CCJ eles rasgaram o regimento interno. O parecer que veio do procurador, absurdo um parecer. O meu projeto constava 10 assinaturas, 10 vereadores assinaram para encaminhar esse projeto, mas infelizmente isso aconteceu. Eu vou entrar com recurso ao presidente para que realmente esse projeto venha para debate. Precisamos debater. A população nos cobra, nós encaminhamos e os vereadores têm medo de tocar adiante esse projeto. O governo está preocupado com o quê? Não é um governo de transparência? Então vamos brigar pela transparência. O incêndio no Ninho do Urubu, ocorrido há um ano e que vitimou 10 jovens atletas, entre eles o catarinense de Indaial, Leonardo Pizeta, foi assunto do vereador Zeca Bombeiro na tribuna. E a gente fica muito triste em saber que depois de um ano do acidente do Ninho do Urubu, ninguém procurou a família nem como ato de solidariedade, como ato de trazer um psicólogo para estar conversando com a família, ou para fazer uma visita para a família, para agradecer a família. Nada disso foi feito. O que mais nos causa estranheza é o fato que é lamentável a situação que eles tratam do descaso como se nada tivesse acontecido. Um clube grande como que todo mundo sabe que é o Flamengo, eu gostaria que eles se manifestassem e fossem solidários com as famílias. Gente, as famílias já estão sofrendo porque perderam um filho que é o ente querido, que às vezes tinha muitas famílias ali que era filho único, inclusive, que era o único ser, a única coisa que essa família, que esse pai e essa mãe tinham. Ainda o abandono do clube, isso realmente é lamentável que esteja acontecendo aqui na cidade vizinha de Indaial, e aproveitar para parabenizar o prefeito André Moser, que no último torneio de verão ele lembrou do nome do Bernardo Pizeta, desse menino, desse atleta de Indaial, e fez o torneio de verão em nome do atleta Bernardo Pizeta. Moradores pedem melhorias de via pública no bairro Texto Salto. A rua Erna Conel, localizada no bairro Texto Salto, está sendo motivo para reclamações dos moradores. Um buraco a céu aberto que quando chove alaga tudo ali. Eu mesmo tive que faltar do trabalho esses dias, né? Faltei do trabalho, perdi meus direitos tudo ali na empresa e quando chove alaga tudo, tem o risco das crianças caírem no buraco é muito grande.
Você cai ali, é bem fundo o buraco e é cheio de mosquito, bactéria, tudo ali, leptospirose, isso aí corre tudo risco, né, de acontecer isso. A gente espera que seja feito o esgoto, né, para a água pegar e correr e a gente poder ir trabalhar. E o que não dá para entender é que é uma rua legal, porque foi vendido mais de 15 casas financiadas pela Caixa. Como é que pode? Foi liberado tudo e o esgoto, e não tem esgoto. Como é que foi liberado? Será que tem coisa errada aí? Não sei, porque a Caixa exige tudo isso. Até onde eu sei. Quando estávamos no local, uma máquina da prefeitura fazia o trabalho para escoar o esgoto da via pública. O vereador Sérgio Ronchi conversou com os moradores, ouviu deles uma série de reclamações. O parlamentar adiantou que vai encaminhar um requerimento ao executivo pedindo uma solução. Devido às chuvas, tudo, a gente passando aqui conversou com os moradores e viu a situação da rua. A rua estava toda alagada, não podendo passar, cheio de buraco, mato tomando conta. Então, por isso que a gente trouxe a TV aqui para mostrar como está. Hoje a gente chega aqui, felizmente a prefeitura está fazendo alguma coisa aí para amenizar o sofrimento dessa população aqui. Pois é, a gente está vendo aí que está acontecendo o trabalho e a informação que eu tenho é de que pelo menos o esgoto está sendo dado um destino. A gente agradece, né, que esteja sendo feito ali, mas espera que em um breve espaço de tempo eles consigam solucionar todos os problemas aqui dos moradores, porque são mais ou menos 70 famílias que residem nessa rua. Além de resolver o problema do esgoto, o vereador pediu também que seja feita a manutenção da via pública. A rua foi aprovada, mas falta largar a rua, colocar esgoto e colocar uma macadâmia aqui para o pessoal poder passar. Do jeito que está ali, quando eu vim na sexta-feira ali, nem carro quase não passava. Nosso dia a dia aqui é péssimo, porque sai para lá, passa dentro do lodo, vai para lá, na frente da casa é lodo. Então, a primeira coisa que deve fazer é o de esgoto, já está saindo, tá bom? Então, depois do esgoto sair o alargamento da rua, que a rua tem que ser para lá. Que aqui todo mundo está certo na medida, só que eles têm que alargar a rua para poder sair o esgoto fora, senão não vai poder sair. Então, nós estamos batalhando isso há quase 20 anos, já vai fazer isso. E ninguém dá solução. Então, nós achamos que agora chegou a hora da gente dar uma solução para isso. O vereador acompanha os trabalhos da Câmara Técnica de Transportes e Mobilidade Urbana. A primeira reunião do ano da Câmara Técnica de Transporte e Mobilidade Urbana serviu para traçar metas e montar um novo cronograma de ações visando a educação para o trânsito em Blumenau. Nessa primeira reunião já surgiram bastante ideias, que a gente possa estar colocando em prática, sempre para promover segurança viária e fluidez. Esse é o nosso grande objetivo para o ano de 2020. A grande proposta que foi lançada no dia de hoje é que a gente faça o acompanhamento do que está sendo discutido em nível nacional, principalmente através do CONTRAN, o qual eu também faço parte, para trazer e discutir também dentro da cidade de Blumenau. As ações deverão ser diluídas ao longo de todo o ano. Exatamente, essa é a grande proposta. A gente estava muito vinculado a trabalhos educacionais e programas durante o período do mês de maio, onde acontece o Maio Amarelo. A proposta é que a gente faça também toda a programação para o ano, para a gente atingir o maior número de pessoas possíveis para transmitir as questões de humanização do trânsito. No encontro, ficou definido também que ainda neste primeiro semestre será lançado um programa para as famílias vítimas de trânsito. O programa Florescer, que é um círculo de apoio para familiares que tiveram um ente querido vítimas de acidentes de trânsito. Então, o objetivo desse encontro, são 6 encontros, é poder acolher esse familiar que está ainda em fase de luto, para que ele consiga voltar a viver e ter projetos de vida. O nosso programa vai iniciar no dia 9 de março, aqui no nosso auditório, na CETERB, e começa às 19 horas. O vereador Jens Mantel, que participa da Câmara Técnica, ficou satisfeito com a primeira reunião deste ano. Ele adiantou que muitos avanços na questão de educação para o trânsito serão implantados para garantir humanização nas ruas de Blumenau. Nós sentimos aqui que nós vamos estar falando pelo menos de tolerância. Nós estamos aqui falando que pelo menos nós vamos continuar perseguindo
para que nós possamos ter, desde o seu filho até você, motorista, um trânsito com certeza mais eficiente. É dessa forma que nós estamos se reunindo. E vamos atingir com campanhas, e a TVL é uma delas. Nós vamos fazer com que a mesa diretora possa fazer alguma coisa para que nós possamos ter cada vez mais respeito pela vida do outro. Isso começa a partir de mim. E é isso que nós queremos provocar. O resumo da semana volta daqui a pouco. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. O Paradesporto pode captar recursos desde o ano passado através da Lei de Incentivo ao Esporte. A legislação permite que pessoas físicas e jurídicas invistam parte do que pagariam de imposto de renda em projetos esportivos. As empresas podem deduzir até 1% do valor, enquanto as pessoas físicas até 6% do valor devido. A contribuição com o Paradesporto pode ser feita por meio de depósito no Banco do Brasil. Agora você acompanha o resumo da sessão ordinária da última quinta-feira. No início dos trabalhos, o presidente da Associação de Praças de Santa Catarina, João Carlos Pavilic, ocupou o espaço da Tribuna Livre para cobrar do Estado a reposição salarial dos bombeiros e policiais militares. Nós estamos aí há 6 anos sem sequer qualquer tipo de reposição salarial. Os policiais militares, os bombeiros militares, principalmente na base, eles não aguentam mais a pressão, né? Haja vista que quem ganha mais tenta poupar mais e tem uma poupança, mas quem ganha nada, geralmente essa pessoa, ela gasta tudo que tem com o básico. Então o policial hoje está endividado, o policial, atrás de toda a farda, né, existe um pai e uma mãe de família que tem que honrar os seus compromissos no final do mês. Então o governo, ele tem que investir em segurança pública porque o cidadão de bem que paga os seus impostos, ele quer ver isso traduzido, né, em segurança pública de qualidade. E policial militar e bombeiro militar desmotivado, segurança pública em risco, porque daí cai a qualidade, né? E também falta EPI, falta coletes, falta equipamento para os nossos policiais fazerem o seu trabalho a contento, né? E quando o militar falha, alguém morre. Nos pronunciamentos, o vereador Jens Mantal falou sobre a necessidade da limpeza nos ribeirões do município. Nós levamos, mais uma vez também, o próprio presidente da Associação de Moradores da Itopabazinha, senhor Alios Mantal, e eu recebi de vários outros bairros também esse encaminhamento, assim como Itupava Central, bairro Fidelis e Texto Salto, bem como também Badeford e Salto Norte. Recebemos várias manifestações e nós levamos esse pleito, mais precisamente com o presidente, para que nós possamos ter limpezas, né, dos ribeirões, em função de que as águas estiveram em várias residências, onde às vezes nós sabemos de que esta limpeza é muito importante. E esse desafio eu pedi para que o Ricardinho, que é o nosso diretor de manutenção, pudesse dar um olhar especial para estas famílias que necessitam e precisam dessas benfeitorias. Por isso, nós encaminhamos, esperamos que em breve possamos ser contemplados, bem como também os demais bairros da nossa cidade. O vereador Marcos da Rosa parabenizou o grupo de jovens que está promovendo um manifesto contra o suicídio. Um projeto que está sendo realizado por um grupo de jovens cristãos aqui na nossa cidade com o tema Não Desista de Você. É um protesto contra o suicídio. Infelizmente, há uma onda de suicídio crescente no nosso município, inclusive em todo o país. Muitos jovens e adolescentes em depressão, se mutilando, ou seja, cortando o próprio corpo. E
esse grupo de jovens entendeu essa necessidade de protestar contra o suicídio, de dar um amparo, um acolhimento psicológico especializado, também um aconselhamento espiritual, conduzindo essas pessoas até Jesus Cristo, porque essas pessoas, esses jovens, afirmam que encontraram a salvação e um novo sentido de vida em Jesus Cristo. E eles querem passar isso para essas pessoas também que estão pensando em tirar suas próprias vidas, às vezes por causa de uma frustração, uma decepção. Então, esse protesto vai acontecer na Gustavo Zimmermann, lá na Itupava Central, na entrada da rua Pérola do Vale, neste sábado, né? E também no dia 20, no Parque Ramiro Ridiger, às 19 horas. Fica o convite para toda a população participar. César Sim voltou a sugerir uma discussão sobre a redução no repasse do 10º. O repasse é uma determinação constitucional, é legal. Agora, o quanto do repasse é que é local. E quem decide é a Câmara, quem faz a lei municipal é a Câmara. Então, faz um ano que 7 vereadores fizeram a proposta de reduzir de 5 para 3 e houve uma reação muito grande dos demais colegas. Então, eu estou sugerindo que a discussão volte. Né? Aliás, que a discussão volte, não, que a discussão aconteça, não houve discussão na outra vez. E para que essa discussão aconteça, nós precisamos de 8 assinaturas. Não significa dizer que esses 8 vereadores estão reduzir, não. Nós queremos que o assunto seja discutido para a sociedade participar e a sociedade saber quanto é que nós gastamos. E aí você ouve na rua, vocês vão devolver 8 milhões para a prefeitura? Então vocês podem reduzir, porque está sobrando dinheiro. E isso tem que acabar. E nós temos que também reduzir os cargos comissionados aqui da casa. Isso a sociedade está cobrando, nós temos que nos conectar com a sociedade sob pena de levar uma surra nas urnas, né, em razão de nós não estarmos conectados com aquilo que a sociedade quer, aquilo que a sociedade deseja. Ou se faz isso, ou se tem a carreira política encerrada, isso vale para a maioria dos meus colegas. O vereador Almir Vieira fez um desabafo após a justiça inocentar o parlamentar e outros políticos investigados na Operação Tapete Negro. A justiça reconheceu a nossa inocência, né? Mas foram 8 longos anos de tentando brigar e tentando mostrar para a sociedade do que nós não tínhamos culpa nessa situação, mostrar para a sociedade que nós, né, queríamos desenvolver o trabalho e, infelizmente, até chegar ao final, nós fomos condenados, mas não pela justiça, fomos condenados pela opinião pública de algumas pessoas, como eu falei, bocas alugadas e por conta de querer espaço partidário e coisa parecida. A minha fala aqui, ela não é uma fala que vai contrária à justiça, até porque eu entendo que quando se tem dúvida deve-se investigar, deve-se procurar saber, é o papel da justiça, né? O que eu não admito e nunca vou admitir é as conclusões precipitadas, as falas, a fala mal falada, né? E tomar conclusões sem saber realmente o fato e o que está acontecendo. Enfim. É um dia para nós hoje de muita alegria, poder saber que a justiça entendeu que nós não tínhamos culpa, né? Poder entender que nós somos inocentes nesse processo e tocar a vida para frente agora com muito mais trabalho, com muito mais vontade do que a gente já vinha fazendo e mostrar cada vez mais, né, que o ensinamento que eu tive a minha vida toda dentro das Forças Armadas não foi em vão e que a justiça também permaneceu da forma que para alguns ainda pode ser que não foi correto, mas para nós que vivenciamos e fomos acusados de situações que não existiram, foi feita a justiça. Lei aprovada na Câmara vai garantir que recursos do PROCON sejam utilizados em regularizações fundiárias. Famílias que moram em zona de especial interesse social, ZEIS, poderão ser beneficiadas com recursos do PROCON para a regularização fundiária de seus imóveis. A proposta foi do vereador Alexandre Caminha, apresentada pelo Executivo e aprovada pela Câmara de Vereadores no final do ano passado. Que a gente vai fazer com que o dinheiro do fundo possa ser utilizado, parte do dinheiro do fundo possa ser utilizado para a regularização de lotes dessas pessoas. Ou seja, através de legislação específica, hoje nós já temos, né, o REURB-S que ele dá essa possibilidade e o município, como ele não tinha condição financeira, a partir dessa legislação criou-se essa condição financeira. Afinal, o PROCON ele faz a relação de consumo e a partir da hora que essas pessoas aqui têm o seu CEP
tem, né, o imóvel devidamente regularizado, ela vai praticar o consumo, seja com os terceiros, ou seja, com a própria prefeitura através do IPTU. Alguns têm cobrança de IPTU, outros não têm cobrança de IPTU, e para a gente é muito importante a gente poder realmente tirar isso do papel, e estima-se algo em torno de 900 lotes que poderão ser regularizados com esse dinheiro do fundo. É o início de um processo que a gente vai junto ao Executivo para tentar transformar essa ideia em realização, porque só uma legislação não adianta absolutamente nada. Se nós tivermos a legislação só por ter, aí eu, enquanto vereador, vou fazer a retirada dessa legislação. Nós queremos executar essa legislação e transformar a vida dessas pessoas em realidade através da escritura. A Prefeitura começou a fazer um trabalho para repassar informações à comunidade, como é o caso do Horto Florestal. O vereador Caminha acompanhou este trabalho e falou com os moradores que há muitos anos aguardam a regularização dos seus terrenos. Porque para nós aqui não é fácil, né? A gente quer ter uma propriedade que é da gente, que ter o direito, né? Que é da gente, porque meu caso, eu já tinha lá do outro lado derrubado a minha casa, eu fui para Abroberg, aí acabei trocando aqui embaixo. Então, para a gente é bom, para tudo, até para a gente trabalhar. O vereador Caminha adiantou que agora, após a aprovação da lei, continuará acompanhando todo o trâmite do processo, até que seja garantida a regularização fundiária com recursos do PROCON às famílias que há muitos anos aguardam a escritura de seus imóveis. O próximo passo agora é o direito à informação para essas pessoas, agora sentar com o Executivo, formalizar, né, um projeto através de uma licitação para que a empresa ganhadora possa fazer a execução dessa questão de regularização fundiária. Assim como já existiu nos municípios de Criciúma, nos outros municípios aqui do estado de Santa Catarina, nós vamos tentar transformar isso transformar essa legislação em execução. Para mais notícias da Câmara de Vereadores de Blumenau, acesse o câmarablu.sc.gov.br e nossas redes sociais. O resumo da semana está terminando. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.